No vídeo de hoje a gente vai analisar um versículo de Isaías que eu particularmente acho fantástico, em que Deus fala o seguinte: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vaikra, hoje focando nos parágrafos 69 e 70 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, o versículo que a gente vai analisar hoje é o versículo 8 do capítulo 55 de Isaías, em que Deus está falando com o profeta e diz o seguinte: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus atos não são os seus atos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Bom, essa frase é enorme, né, pessoal? Eu podia ficar aqui, talvez sem exagero, 1 hora dando exemplos e lições e ensinamentos sobre essa aula, sobre essa frase. O que isso significa? Vou tentar pegar a essência do pensamento para a gente absorver. E se você viu o vídeo da energia semanal de ontem, né, vai ser muito sobre isso. A gente tem, obviamente, a nossa mentalidade humana, o nosso jeito de pensar, de ver a vida, de fazer planos, de conduzir a vida, e muitas vezes a gente acha que isso é tudo que existe, né? Que o meu pensamento é absoluto, que o meu controle é absoluto, minha vontade é absoluta, meu jeito de atuar é absoluto, e Deus vem para o profeta e fala: nada mais errado, né, do que isso. Isso é um jeito de fazer as coisas. Você está agindo de um modo e Deus está falando: provavelmente eu penso de outro modo, eu ajo de outro modo. Na verdade, Deus não usa a palavra provavelmente, né? Ele afirma: meu pensamento não é o seu pensamento e os meus caminhos não são os seus. Basicamente, o que Deus está falando é o seguinte: quando você está pensando de certo modo, planejando de certo modo, eu estou pensando de outro, eu planejo de outro. O meu jeito de atuar, o meu jeito de ver a situação é outra. Então, um dos primeiros ensinamentos que a gente poderia tirar daqui é a limitação do nosso intelecto humano em compreender a realidade, em compreender as coisas, né? É o melhor que a gente tem, é o que a gente pode fazer, é o que a gente tem para usar, mas a gente tem que estar ciente dessa limitação, de que o nosso cérebro é muito pequeno, né? Essa nossa compreensão da realidade é muito pequena. Uma outra coisa que a gente pode ter em mente, que eu acho importante, como eu falei, ligado ao vídeo da energia semanal, caso você tenha visto, é que às vezes a gente está atuando contrário ao que são planos maiores, por natureza. Por quê? Porque eu não tenho como perceber os planos maiores. Nós, como seres humanos, muitas vezes atuamos com base no momento, com visão de pequeno prazo, imediatista, né? Uma visão reduzida. Mas o plano do universo, de Deus, do cosmos, como você quiser chamar, é muito maior, tem uma percepção muito mais abrangente, então é muito provável que eu esteja atuando de maneira contrária, percebe? Por isso a segunda parte do versículo: os meus caminhos não são os seus caminhos. Entrando um pouquinho na questão cabalística, de linguística cabalística, para vocês saberem, isso que nós estamos falando corresponde a Sfirá, a árvore da vida, de Chokhmah. Chokhmah é o nível de inteligência mais difícil de a gente acessar. Segundo a Kabbalah, a gente às vezes tem vislumbres de Chokhmah, quando a gente tem assim momentos de expansão de consciência em que tudo faz sentido, em que a gente vê o big picture, como fala em inglês, né? A grande imagem, entende as coisas. Mas em geral a gente não atua em Chokhmah. Chokhmah é um nível tão elevado que muitas vezes alguns cabalistas chamam de Chokhmah é o pensamento divino. Então você já deve ter ouvido frases do tipo assim: o ser humano não compreende o pensamento divino, não consegue captar o pensamento divino. Não consegue captar o Chokhmah, é muito maior do que nós, né? Então um terceiro ensinamento que a gente pode tirar daqui é muitas vezes aprender a ser humilde nesse sentido, e eu diria se deixar levar pelo pensamento divino, tá? É difícil falar disso porque assim, não é pra gente também se abandonar totalmente. Como eu disse lá atrás, a gente tem que usar nosso pensamento, tentar entender a realidade, criar projetos, planos e metas. Mas sempre com um grau de humildade, sabendo que eu posso estar muito equivocado, sabendo que eu posso estar seguindo na contramão do que deveria. E com humildade de, por exemplo, mudar esse caminho se for necessário, tá? Então é um equilíbrio, como sempre na Kabbalah, entre ter o meu intelecto, mas também tentar entender o intelecto divino, né? E chegar no meio termo e coordenar essas duas polaridades, vamos chamar assim, tá? E aí, quando eu começo a perceber isso, é óbvio que fica um pouco mais fácil. É uma questão de prática, tá? Então a minha visão vai ampliando, vai expandindo. Nas primeiras vezes a gente nem consegue, a gente tem realmente uma real cegueira quanto a isso. Mas à medida que eu vou
me habituando a não pensar com o meu pensamento, mas com o pensamento de Deus, perceber que talvez tenha esse antagonismo, eu vou ficando mais habituado, mais acostumado, e as portas para Chokhmah, vamos dizer assim, vão ficando mais abertas para mim. Um bom dia a todos e tudo de bom.